Batista de Salvador, com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esteja em oração e os ouvidos atentos para a mensagem que será proferida pelo servo de Deus, pastor Jorge de Oliveira Bezerra. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez para louvar o nome do nosso Deus, grandioso Deus. Convido a todos que aqui estão a entrar em adoração, assim também como quem nos assiste de casa, que também entre conosco nesta comunhão e nesta adoração ao único digno de receber essa adoração. O dia pode ter sido cheio, pode ter sido atribulado para muita gente, mas aqui estamos e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Não merecemos nada que recebemos do Senhor, mesmo assim Ele nos concede. Isso é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso nós o amamos, nós nos entregamos e nos derramamos a esse Deus que tanto merece tudo que nós possamos dar de melhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Este é o Filho do Homem que veio para nos salvar e nos libertar. Esse é o nosso Deus. Seja o teu santo nome, Deus. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Você pode cantar? Eu não mereço tanto amor e tão grande amor que é. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com grande amor, com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem, o Filho do Homem me libertou verdadeiramente.
Eu sou livre. Você é livre para adorar o Senhor. Em tantos lugares do mundo, isso é restrito e é limitado. Mas nós temos a liberdade no Senhor em poder adorá-lo aonde quer que estejamos, em qualquer circunstância e em qualquer situação. O adore por isso. Você é livre, meu irmão, para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, sou livre. Obrigada, Senhor, pela liberdade que temos em Ti de Te adorar. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Graça e paz a todos que estão aqui já no templo. Graça e paz aos irmãos que estão acompanhando online, onde quer que estejam, sua casa, diante do televisor, diante do Facebook, enfim, da plataforma que você escolheu, do YouTube, notebook ou no seu celular. Que Deus possa manter essa nossa comunicação. Muito obrigado por estar conosco aqui, ligados com o culto dessa noite, nesta oportunidade. Deus abençoe a todos quantos já estão aqui, e eu gostaria de abrir o culto dessa noite com mais uma leitura de um salmo da Palavra de Deus, como tenho feito, e continuo lendo os salmos, e eu gostaria de convidar vocês para o Salmo 16 nessa noite. Salmo 16 é o texto que eu gostaria de compartilhar com todos aqueles no início desse culto. Salmo 16. Se vocês têm sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia e acompanhe o texto. E eu vou pedir aos irmãos que também possam acompanhar aqui através da multimídia. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Eu gostaria de destacar esse versículo 3. Primeiro que o salmista diz que, no versículo 2, que ele não possui senão a Deus, segundo o versículo 2, outro bem, outra riqueza. É o único bem que ele possui verdadeiramente, é ter o Senhor como seu refúgio, ter o Senhor como seu guardião, como alguém que pode protegê-lo e pode preservar a sua vida em todas as circunstâncias. E no versículo 3 ele diz, no versículo 2 então, ele diz isso, mas no versículo 3 ele diz, olha, na terra, versículo 3, para mim, os notáveis são aqueles que pertencem ao Senhor, são os seus servos, que ele chama aqui de santos, que é a expressão correta que vai ser usada no Novo Testamento, dos separados de Deus. Santo no sentido de Deus ter resgatado e separado da imundície, separado para a sua honra e glória. Então diz ele, nos quais eu tenho todo prazer. Os notáveis para mim, as celebridades para mim, não são as celebridades do mundo, notáveis aí é nesse sentido. Notáveis são os importantes, as pessoas que importam para mim, o que tem verdadeiro valor para mim,
No céu é o Senhor, em quem é meu único bem, e na terra, seus verdadeiros servos, aqueles que servem a ti. Diz o texto no versículo 3, ele chama aqui de notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Essas palavras aí, trocam as penas, muitas, a palavra pena aí no sentido da pessoa fazer uma troca terrível e receber, em relação dessa troca mal feita, não é, recompensas terríveis. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Versículo 7, por favor. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Versículo 8. Mais 3 versículos para terminar esse salmo. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois, ele está se referindo na parte final da vida, quando o salmista confessa sua confiança em Deus até sobre a morte. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Essa aqui é uma promessa que foi cumprida, uma profecia que foi cumprida na morte do Senhor Jesus Cristo, quando o santo aí, o teu santo é Jesus, essa santo aí não verá corrupção, é que Jesus Cristo morreu, mas seu corpo não se deteriorou. O corpo do Senhor Jesus Cristo não entrou em corruptibilidade no sentido de apodrecer, não houve. Aconteceu isso sobre, esse é o versículo que se cumpriu na morte e quando Jesus Cristo permaneceu na sepultura durante 3 dias. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Eu dedico ao irmão a leitura desse Salmo 16, um salmo precioso, que é uma confissão de Davi, da sua confiança em Deus, em todas as circunstâncias e sobre todos os aspectos, inclusive na morte. E também sobre a sua atitude de não escolher outro a servir, a adorar, senão o Senhor, segundo o texto que ele fala aqui no versículo 4. No versículo 4. E também o seu prazer de ter os santos, os servos de Deus, segundo o versículo 3, eu achei extraordinário. O meu maior prazer é ter exatamente esta comunhão que ele chama de notáveis na terra. Para ele, as celebridades da terra são os servos que servem a Deus, aqueles que confiam nesse Deus vivo. Para Davi, esses que são os notáveis. Que assim seja na minha, na sua vida, que possamos dar o valor devido, o crédito devido àqueles que realmente merecem o nosso crédito e que deve, na nossa conduta, ter essa valorização a respeito daquilo que
nós estabelecemos como liberdade de escolher. A liberdade que nós vamos falar daqui a pouco, estudando o livro de Gálatas, capítulo 5. Então, que nós possamos ter essa sabedoria de saber escolher nesse precioso atributo que Deus nos concedeu, que é o livre-arbítrio, a nossa liberdade de poder saber de poder escolher, de optar e tomar as decisões que com certeza vai gerar consequências abençoadas ou não. Tanto é que ele disse o seguinte: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Ou seja, você tem a liberdade de tomar a decisão que quiser, entretanto, as penas a respeito das suas decisões são absolutamente você não poderá evitar, são absolutamente decididamente está ligado às suas opções e são inseparáveis as suas decisões das consequências das suas decisões tomadas a respeito das escolhas que você fizer. Nós queremos nessa hora agradecer a Deus pela presença dos irmãos e nesta hora eu gostaria de convidar os irmãos para alguns destaques que nós vamos fazer a partir deste momento. Em primeiro lugar, quero convidar os irmãos aí para a celebração da Ceia do Senhor, domingo próximo, às 10 horas, no culto pela manhã. Então, domingo que vem, às 10 horas, nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Depois dessa ceia, nós teremos apenas a de dezembro, porque a próxima, no caso é a penúltima, porque a última será em dezembro, porque a de dia 31 será nos primeiros momentos do ano 2022. Portanto, que é domingo que vem, 7 de novembro, às 10 horas, esteja conosco. E aos irmãos que estão nesse momento nos acompanhando em casa, convidamos para que você esteja presencialmente. Não há mais razão da celebração da ceia à distância, quero dizer aos irmãos, como fizemos durante a pandemia, usamos aquele recurso de orientar os irmãos, mas isso atualmente, dentro das circunstâncias que estamos já vivendo, é inadmissível a sua presença aqui e venha celebrar a ceia aqui, servida aqui no templo com os demais irmãos em comunhão. Por gentileza, esteja conosco. Outro destaque que eu faço, meus irmãos, é que o atendimento médico, na semana que vem, dia 9, será das 14 às 15 horas, e está confirmado. Então, você, desde já, também fique sabendo. Agora, vai acontecer algo aqui amanhã. Lembra da carreta, que falamos da carreta missionária? Essa carreta já está em Salvador, ela veio, vai estar aqui amanhã, durante o dia todo, na frente da igreja, ali no largo, né? Que ela é muito grande, no largo Lord Crocombe, na frente da Igreja Batista da Graça. E de noite haverá um culto, inclusive, lá de gratidão a Deus. Eu recebi do nosso missionário Aurélio, que esteve aqui conosco, e eu gostaria, nesse momento, aqui apenas convidar os irmãos, por gentileza, amanhã, quem quiser, durante o dia, e quiser acompanhar, ir lá visitar a carreta, será possível. É só que você se desloque até lá para conhecer a carreta. E se você conhece uma pessoa que está precisando de atendimento médico e odontológico na carreta, durante o dia todo, a partir das 9h30, 10 horas em diante, haverá o dia todo. Então, os irmãos poderão conhecer por dentro a carreta vai estar lá estacionada,
os irmãos podem conhecer essa ferramenta de trabalho. Ela é a primeira das 5, né? A segunda já está a caminho, também aqui. E os irmãos podem encaminhar pessoas, independente de ser membro da igreja ou não. Uma necessidade, vai estar lá vários tipos de atendimento da carreta, só para que o pessoal aqui de Salvador possa conhecer a carreta em loco, né? Aqui em Salvador. Em Norte, eu quero dizer aos irmãos que também à noite haverá um culto de gratidão a Deus pela carreta, né? Pela aquisição da carreta. E se o irmão quiser, está aqui o ofício. Então, está convidando os irmãos que quiserem. À noite, a partir das 18 horas, ocorrerá um culto inspirativo. E os irmãos também poderão participar. E durante o dia, como falei com os irmãos, então a carreta estará no dia... Que dia é amanhã? Amanhã é 5 ou é 6? É 5 amanhã? Então, é 5 amanhã? Então, desculpe, irmãos, a carreta vai estar no dia 6, então é sábado, desculpe, não amanhã. Então, se os irmãos conhecerem pessoas, o atendimento médico e odontológico gratuito, através dos profissionais voluntários que estarão atuando, também no sábado, e não amanhã, como eu falei. Então, corrigindo, na Praça Lord Crocone, na frente, no estacionamento da Igreja Batista da Graça. Você sabe onde é? Na Igreja Batista da Graça. Ela vai estar lá, estacionada, e os irmãos poderão, então, conhecer a carreta e esse tratamento gratuito também no dia 6, e não amanhã, conforme eu falei com os irmãos. A iniciativa aqui em Salvador é um projeto denominado Novo Sorriso do Sertão e visa a viabilização dos serviços médicos e assistenciais essa carreta vai percorrer o sertão do Brasil, e começando pela Bahia. Então, os irmãos poderão conhecer essa carreta e o trabalho que ela, com certeza, vai impactar todas as áreas que ela estiver. E nós fazemos parte desse projeto através da Junta de Missões Nacionais, e essa oferta que levantamos, que estamos levantando nas classes, justamente a briga e está financiando esse grande projeto. Oremos, e está aí o convite feito aos irmãos, líderes e membros da igreja que quiserem chegar até lá. A outra palavra, irmãos, essa igreja sempre foi protagonista de promover aqui os filmes. Eu gostaria que soltasse aí o release. Nós entramos em contato hoje, eu gostaria de dizer aos irmãos que pedimos à irmã Namar que coordenasse isso, e entramos em contato, e há um grupo para os irmãos que quiserem se inscrever, e então nós vamos montar esse grupo para assistir o novo filme que vamos mostrar aos irmãos, que é a série Deus Não Está Morto, o 4 da série. No dia 11 de novembro será exibido aqui nos cinemas. E nós, então, já estamos em contrato aqui com 2, com a Priscila, no Oriente Bahia, e com a Camila, no Cinemark. Vamos ver. Por favor, pode soltar. O áudio. Estamos sem áudio. Vamos botar no início, isso. A liberdade é uma coisa frágil. E está sempre a uma geração de ser extinta. E aqueles, na história do mundo, que conheceram a liberdade e a perderam, nunca mais a reencontraram. Encarne. O seu Deus e o seu livro estão atrapalhando.
Você se sente à frente de uma resistência desesperada pela fé. E escolheu isto como uma colina em que está disposto a morrer. Nossa fé começou porque um homem escolheu uma colina onde estava disposto a morrer. Eu gostaria de dar início a esta sessão do Subcomitê do Congresso. Hoje é um esforço iminente por diretrizes universais de educação. Uma vez determinado do que uma criança precisa saber, torna-se imperativo que todas saibam. Você lembra da visita do serviço social que recebemos? Vim avaliar seu ambiente de ensino domiciliar. Estou removendo a religião de nossas escolas. Estou ensinando às crianças que elas não precisam de Deus. Se as suas crianças não comparecerem à escola em uma semana, vocês serão acusados de desacato à corte, o que resultará em suas prisões. A Shannon disse ontem à noite que não quer ver os pais presos. Isso é maior do que ensino domiciliar. É por isso que devemos lutar. Nós precisamos. Eu só quero que entenda contra o que está lutando. Em nosso distrito ensinam uma versão revisionista da história. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por aqui, todo mundo. O país só está se tocando agora que unidade significa vencer sob nossas regras. Por 2000 anos tentaram se livrar do cristianismo. O que te faz pensar que vai conseguir o que ninguém conseguiu? Eles não tinham 83% de aprovação. Isso é parte do seu plano, não é? Você quer dividir a gente para que ninguém perceba que você está enfraquecendo a nossa liberdade, não é isso? A América é um país tão abençoado. A quem muito foi dado, muito será exigido. Estão vendo aquelas estátuas e monumentos lá fora? Eles dizem, vocês trabalham para nós. Você não tem a palavra, senhor. Um governo do povo, pelo povo e principalmente para o povo. Já estamos interessados em que os irmãos possam assistir esse filme. É um filme muito pertinente, que fala de uma realidade tremenda que está acontecendo no mundo inteiro. O cerceamento da nossa liberdade. A liberdade é mais importante do que a própria vida. Uma vida sem liberdade é absolutamente uma coisa absurda. E esse filme é a continuidade. Quem assistiu o Deus Não Está Morto 1, 2 e 3 é uma continuidade. Ele provocou um impacto imenso no mundo inteiro. E essa luta, esse problema está acontecendo. E esse filme, esse próximo capítulo, David White, que como reverendo no filme, o reverendo Dave, ele se encontra diante da comunidade em defesa de um grupo de famílias que tomaram a decisão de educar seus filhos em casa, considerando o trabalho terrível e considerando o perigo que as escolas e, enfim, os centros chamados educacionais começaram a tornar seus filhos como, na verdade, os principais contaminados de tudo aquilo que é comunicado dentro das escolas. Considerando tudo isso, eles tomam a decisão de educar seus filhos em casa. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, em muitos estados. Eu tenho filhos lá e minha própria nora e meu filho tomaram essa decisão quando moravam no Texas. Agora não, porque quando moravam em Washington. Depois que mudaram para o Texas, a realidade local, ainda que seja tenha o problema, mas não como em Washington. E nesse filme, eles estão tomando a decisão de educar seus filhos em casa quando recebem uma visita de uma funcionária do governo local. E
quando percebe que as crianças estão sendo doutrinadas pelas famílias a crerem na Bíblia, aí começa uma guerra. Imagine. Não, na Bíblia não. Nós temos que apresentar um outro, né? A Bíblia já era, a Bíblia está ultrapassada. Vamos ensinar sodomia. Vamos ensinar ideologia de gênero. Vamos ensinar outros valores, outros princípios. Nós vivemos um dos momentos mais difíceis que eu não me lembro, em 42 anos de ministério. Um momento tão complexo, e eu estou surpreso realmente com a velocidade, não surpreso com os fatos, mas com a velocidade que os fatos estão acontecendo, e com a interferência, no caso do filme, do governo, em querer tirar dos pais a autoridade de educar seus filhos. O filme desenrola, então, toda a história. É interessante, vocês devem se interessar. A estreia vai ser no dia 11, e nós podemos fazer um grupo maior aqui e ter um preço melhor. É por isso que domingo, aqui a irmã Namá vai estar aqui na porta, e se fizermos um grupo, já temos, por parte dos 2 shoppings, onde vai ser exibido os filmes, um preço melhor para um grupo maior. Então, devemos nos interessar, e domingo nós vamos exibir novamente o trailer, e eu espero que muitos membros da igreja, principalmente pais, enfim, avós, e todos aqueles que têm filhos, deveriam assistir esse filme, muito atual, em função dos fatos que estamos todos nós envolvidos. Então, esse é o destaque que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos que estão aqui em casa. A outra palavra, meus irmãos, por gentileza, eu peço ao pessoal da multimídia, por gentileza. Nós queremos, nessa hora, conhecer os irmãos que estão... gostaria que os irmãos vissem os que estão aniversariando essa semana, os aniversariantes da semana, e vamos agradecer a Deus pela vida deles. E aí estão os nomes de vários deles, e alguns que já aniversariaram, porque a relação começa no dia 31 e vai até o dia 6, portanto, sábado que vem. E vários irmãos aí, né? Entre vários que já aniversariaram, né? Márcia, Wilson, Marcos Vinícius, José Hélio, nosso querido irmão, Maria, irmã Everton, Cleonice, Manuel Alex, diácono dessa igreja, que aniversariou dia 1º, Everton também, dia 1º, Nilza, Josué Menezes, Eurides, Daisy, Marco Roberto, Creuza, Helder, no dia 3, Helder Grise, dia 3, Maria de Fátima, Gabriel e Roque Gualberto, também dia 6. Esses irmãos estão completando mais um ano de vida essa semana, e queremos abraçar todos os irmãos e desejar-lhes uma vida abençoada, e que o Senhor conduza todos vocês em triunfo. Um forte abraço a todos vocês. Espero que tenha recebido o cartão da igreja, e se não recebeu, está aí, atualize seu contato ligando para o escritório, porque se você não recebeu o cartão, significa que você mudou de residência, enfim, algum fato, algum detalhe do seu endereço está incorreto no escritório, porque era para você ter ou estar recebendo essa semana o contato da sua igreja, lhe parabenizando por mais um ano de vida. Nós queremos dar boas-vindas aos irmãos que estão aqui. Convido os irmãos diáconos a estarem aqui presentes. Convido os irmãos a devolver a Deus o que é de Deus. Quero mais uma vez agradecer os irmãos que possibilitaram a gente socorrer um número maior. Não esqueça
de trazer sempre 1 quilo de alimento não perecível, mas tenha um pouquinho de imaginação. Por exemplo, a última doação no dia do Teatro Jeová Nissi, a quantidade de arroz foi enorme. Então, a gente, arroz, né? Então, pense em algo diferente, além de arroz, feijão e açúcar, né? Um pacote de biscoito também, né? Um pacote de café, porque isso dá a gente condições ao corpo diaconal, melhor condição de fazer uma cesta mais, né? Surtida, né? Então, na hora, eu sei que o irmão fez não estou criticando o irmão que deu, muito obrigado, Deus abençoe, mas pense que está todo mundo pensando igual. Vou pegar um pacote de arroz. Então, arroz e feijão, e além, mais que tudo isso está caro, né? Todos os alimentos estão caros. Então, tudo é bem-vindo. Mas pense em um pacote de fubá, né? Porque proporciona a pessoa fazer um cuscuz. Pense em uma lata de óleo, né? Enfim, um vasilhame de óleo. Pense em outras possibilidades, opte por outras maneiras de você trazer sua contribuição para a cesta básica. Mas mesmo assim, foi possível socorrer, e está sendo possível socorrer muita gente. A outra é lembrar da sua oferta para missões nacionais. Não esqueça de trazer sua oferta para missões nacionais. E quero dizer aos irmãos que, se não for esse domingo, será no próximo. A van já está, o pastor já esteve no cartório, já reconheceu, a documentação da van está toda correta, o tacógrafo, agora a nova placa, ela vai estar vindo para a nossa igreja no final dessa semana, no início da semana que vem, e será encaminhada para fazer a arte, né, da plotagem, e será dedicada à igreja, sem ser esse domingo, o outro, e nós vamos participar da igreja, então a chegada da van, que foi adquirida pela igreja para o trabalho, né? Só que não é esse modelo, esse é o modelo Fiat, o modelo que a igreja comprou, é parecido com esse, né? Exatamente, quase que igual, né? E você pode nos ajudar, principalmente no grupo de manutenção da prestações, não é? O veículo que nós compramos é Mercedes-Benz, e o que aparece aí é Fiat. Então, é um veículo diesel. Graças a Deus pela contribuição dos irmãos, a van está chegando aí como uma grande vitória, e eu espero que ela seja uma bênção para a evangelização, para o trabalho de ação social e com os moradores de rua, e também para todas as organizações da igreja que poderão usá-la com um propósito específico, né, de servir ao Senhor, de servir a Deus, juntamente com todos os irmãos que fazem parte da nossa igreja. Nós vamos agradecer a Deus agora e orar pelos que também estão pedindo orações. E eu gostaria que o nome deles fossem aqui citados, e eu quero, nesse momento, entre todos esses, destacar que teve alta e saiu do hospital, depois de 90 dias no hospital, uma longa permanência, e a maior parte de todo esse tempo dentro da UTI, e que esteve, segundo os médicos, com 48 horas para falecer. Os médicos deram 48 horas no mês de setembro, para ele não ter condições de escapar. E Deus operou aí um verdadeiro milagre, e Ele vem suplantando etapa por etapa. E quando foi ontem, foi para casa. E está, lógico que continuou o tratamento, mas agora sem o risco de vida e em casa. A sua situação realmente é de muita fragilidade, mas venceu. E saiu dessa etapa, e mais, ele saiu reconhecendo que, se não for a ação de Deus, ele não teria escapado. E Deus está fazendo isso na vida do Dilton, e eu coloquei inclusive o áudio dele falando, dando o próprio testemunho, uma vez que Dilton está desviado
já há algum tempo da presença de Deus, mas Deus vai usar essa enfermidade, está usando essa enfermidade para transformar o mal em bem e para resgatá-lo e fazer voltar. Espero que nessa altura, no seu íntimo, no seu coração, ele já tenha voltado para o Senhor. Em breve eu pretendo também visitá-lo pessoalmente, estava aguardando ele chegar em casa e sair desse tempo aí tão difícil de fragilidade que ele enfrentou dentro do hospital. Vamos agradecer a Deus, vou pedir o irmão Manuel Alex para agradecer a Deus os aniversariantes da semana, pedindo a Deus também por ele, agradecer até pela sua própria vida, Manuel. Também você é um dos aniversariantes dessa semana. Manuel também completou mais um ano de vida no dia 1º. E vamos agradecer então, nesse momento, as bênçãos do Senhor. Microfone, por gentileza, aqui para o irmão Manuel Alex. Oremos. Amado e eterno Deus, Deus de glória, Deus de amor, Deus maravilhoso, Deus bendito, santo, santo, santo és o teu nome, Pai. Continuando aqui na tua presença, Senhor Deus, viemos aqui, Senhor, primeiramente pedir perdão dos nossos pecados, das nossas transgressões, Senhor. Pai amado, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, Pai Santo, que o Senhor possa, meu Deus eterno, a continuar abençoando todos os teus, Senhor Deus, que teus servos, que devolveram, Senhor Deus, aqui os dízimos e as ofertas, conforme, Senhor Deus, diz a tua palavra, Senhor. Deus amado, Deus bendito, que o Senhor derrame sabedoria na vida daqueles que irá canalizar o que foi aqui devolvido, Pai. Senhor Deus, também te pedimos, Senhor, que aqueles, Senhor Deus, que por alguma situação de força maior foi impossibilitado, Senhor, de te devolver aquilo que é devido, que o Senhor possa entrar com providências, Pai. Abre portas de emprego, Senhor Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, abençoar com oportunidade, pois temos um Deus, Senhor Deus, que é, meu Pai, o dono do ouro e o dono da prata. E a tua palavra nos diz, Senhor, que nós somos mais importantes, Senhor Deus, do que o lírio, Pai. E que o Senhor, meu Deus eterno, cuidará, meu Deus, das nossas necessidades. Também, Senhor Deus, colocamos diante do teu trono, Pai, todas essas pessoas, meu Deus eterno, que aqui estão, Senhor, pedindo oração, Pai. Para aqueles, Senhor Deus, que têm necessidade, Pai, de libertação, que o Senhor possa derramar, Pai Santo, toda a bênção, Senhor Deus, capaz e possível de libertar, Senhor, seja vício, Senhor Deus, seja prostituição, seja adultério, seja, Senhor Deus, todo e qualquer sentimento, Pai Santo, que venha, Senhor Deus, desagradar o teu coração. Também te pedimos, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, Pai, que do seu alto trono o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, derramar o teu bálsamo de cura, do alto da cabeça, Senhor Deus, à planta dos pés, e assim purificar de todas as enfermidades e todas as doenças. Também, Senhor Deus, te pedimos por aqueles, Senhor, que clama a Ti, Senhor Deus, por uma porta de emprego e outras dificuldades, Senhor Deus, que eu não sei todas, mas que o Senhor é o Deus onisciente, onipresente e onipotente, tudo sabe, tudo pode, em todo lugar está, e sabe, Senhor, da necessidade de cada um. Também, Senhor Deus, te peço por todas aquelas pessoas que estão aniversariantes, Senhor, na qual eu também me incluo, Senhor Deus, e te agradeço, Pai, por mais um ano de vida e, acima de tudo, Senhor Deus, o que mais nos alegra e o que mais nos gratifica, Senhor Deus, é estar na Tua presença, Pai, e que assim seja até o último dia de nossas vidas, assim como o Senhor determinar, Pai. E é no santo nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e pela fé, Senhor Deus, já te agradecemos por tudo que o Senhor há de fazer, no santo nome de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor nesse momento, com a equipe de louvor de nossa igreja.
Depois abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Eu te convido a ficar em pé. Nós temos um Pai bondoso, um Pai de amor, um Pai que luta as nossas guerras, está atento sempre, todos os dias, ao nosso clamor. Eu sei que você tem sido prova viva de todo o cuidado de Deus. Que nesse momento você possa abrir seu coração, render louvores a esse Deus de amor, esse Deus tremendo. Aleluia. Faça essa oração ao Senhor. É uma verdadeira oração. Tua vontade
que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, ele vai purificando, vai transformando. Aleluia. Pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está, ele está aqui neste lugar. Você quer beber desse rio? Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Deus é nossa fonte. Tu és a fonte, Senhor. Render a ti Adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Caros irmãos em Cristo, boa noite. Quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto. Eu quero glorificar meu Deus porque pude desenvolver durante 42 anos até agora um ministério com toda e plena liberdade para pregar a palavra de Deus na sua inteireza e na sua essência. Mas eu percebo que aqueles que vão viver
ainda por algum tempo, e principalmente aqueles que iniciaram o ministério como pastor ou estão iniciando em nossos dias, ou eu mesmo ainda até o final, teremos graves problemas a enfrentar se quisermos pregar a palavra de Deus com toda a liberdade e sem distorcê-la. Temo pelo que possa acontecer a pastores e a fiéis servos da palavra de Deus, que vão ter que ter uma coragem muito grande para pagar o preço de pregar a palavra do Senhor, as sagradas Escrituras, sem fazer concessões, sem querer agradar aos homens, sem querer fazer conchavos, no sentido de sobreviver à custa de dizimar a palavra de Deus, de subtraí-la e não pregar a mesma na sua inteireza. As pessoas estão procurando hoje pregadores que, segundo a palavra de Deus, isso já foi alertado pelo apóstolo, que vão procurar mestres e aqueles que pregarão a palavra para agradar aos seus ouvidos, para serem agradáveis naquilo que ouvem. E fugirão dos pregadores que estarão pregando alguma coisa que confronte. Fugirão daqueles que estarão pregando a palavra e que possa levá-los a fazer uma autoanálise ou a perceberem que suas vidas estão fora da rota daquilo que a palavra de Deus revela. Isso é algo que já estamos vendo. Só para dar um exemplo, os irmãos, a título de introdução daquilo que nós vamos pregar nessa noite, quero dizer aos irmãos que hoje está acontecendo alguma coisa, por exemplo, uma celebridade procura um líder evangélico dentro da comunidade gospel, mas que se coadune não com a sua conversão, mas que se alinhe no sentido dele ser aceito dentro da igreja evangélica, sem ser liberto dos seus pecados. Nós estamos diante de um fato gravíssimo. Uma celebridade procurou uma pastora, uma pastora lésbica para batizá-lo. E aí a mídia logo destaca. Para onde nós estamos indo? Que mundo é esse? Aonde encontrar sustentação na palavra de Deus para isso? Batismo pressupõe morte, pressupõe o encerramento de uma velha vida, o início de uma nova etapa, de um novo homem, uma nova criatura que está surgindo. Ali, nem quem batiza, nem que está sendo batizado, não houve mudança nenhuma. É como se alguém, daqui a pouco, procurasse, então, os que estão
acomodados em seus pecados, então procura agora um pastor da comunidade LGBT para que conte, então, eles sejam aceitos, mesmo na prática daquilo que a palavra de Deus denomina que é abominável diante de Deus. Então, eu vou procurar um pastor homossexual, porque também eu sou homossexual e eu quero, então, ser aceito, né? Sem romper absolutamente com a velha vida. Ou a mesma coisa poderá acontecer no mundo das drogas, porque vamos depois nos pronunciar, porque nós estamos nos aproximando de coisas terríveis que está acontecendo. Quando pessoas poderão serem, de alguma maneira, viciadas em drogas sem precisar sair de casa. Mas esse é um outro momento, porque eu estou ainda me fundamentando e ainda estudando e me debruçando sobre um assunto. Mas é uma coisa seríssima, já real. Então nós chegamos à era do 5G, e o mundo dá boas-vindas a esta era de velocidade, né? Mas acontece que a velocidade não é apenas na ciência, mas também uma velocidade terrível na iniquidade. A multiplicação da ciência e a multiplicação da iniquidade estão caminhando paralelamente. A ciência não fez o homem e nem está fazendo o homem a evoluir do ponto de vista do propósito de Deus para qual o Senhor criou o homem. O homem evolui do ponto de vista científico, de domínio das coisas ao seu redor, mas não domina a si próprio. O homem não exerce domínio sobre si próprio, porque é necessário alguém maior do que ele para exercer autoridade sobre ele. A Bíblia diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm, e eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. E ainda que a ciência se multiplique, o homem cada vez mais se mostra escravo. Escravo de si mesmo, de suas paixões, escravo das suas escolhas, e ele é dominado por elas. Por isso que eu gostaria de convidar os irmãos para o texto de Gálatas, capítulo 5, nessa noite, por favor, e vamos gastar alguns minutos sobre esse texto, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 5, faz-nos a pensar e refletir. Você de fato é livre do poder do pecado? Você é de fato livre do poder do pecado? Porque os chamados por Deus, os libertos em Cristo, conheceram em Cristo a liberdade. A liberdade na sua essência. E eu gostaria de falar então sobre isso. A palavra, essa epístola, como eu já disse, foi escrito para auxiliar aos cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres nos seus dias, que pregava que só era salvo quem acrescentava a fé em Cristo o mérito humano da obediência à lei. Este toda a epístola gira em torno desse problema, gira em torno desta realidade enfrentada naqueles dias. Estamos refletindo, então, e no capítulo 5 diz assim: para a liberdade
foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. O apóstolo Paulo é extremamente enfático. Olha, vocês foram libertos do jugo da escravidão da lei. Vocês não devem voltar para trás. Você não deve submeter de novo aquilo que exercia, então, esse poder sobre vocês. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, presta atenção, Cristo de nada vos aproveitará. E o apóstolo Paulo então vai fazer algumas colocações. Que liberdade é esta que temos em Cristo Jesus, que nos livrou da lei? E eles agora querem que vocês se circuncidem novamente. Eu abordei isso na quinta-feira passada e também fiz algumas citações no domingo passado. Seria porventura para nos esbaldarmos em pecado, para que a graça de Cristo superabunde? E talvez o nosso problema aqui não seja, e eu gostaria de considerar sobre esse ângulo, não sobre o fato de estarmos aderindo ou assim, dando uma certa atenção à questão da circuncisão ou a qualquer aspecto da lei, mas essa é mais importante para as circunstâncias atuais. Será que Cristo nos libertou para nós darmos vazão à carne? É isso que eu gostaria de considerar com os irmãos nessa noite. Será que conhecemos a graça de Cristo para que nós possamos viver em libertinagem? Ou seja, vamos superabundar em pecado, porque afinal de contas, onde abundou o pecado, superabundou a graça? Mais ou menos por aí. Repare, meus irmãos, que não somos senhores nem do pecado para a morte, nem da justiça para a vida. Antes somos servos. Se do pecado para a morte, se da justiça para a vida, sempre em Cristo Jesus. E aí nós temos algumas colocações práticas aqui do apóstolo Paulo, que diz assim, versículo 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se vocês voltarem, não pode voltar para apenas um aspecto, tem que voltar para toda a lei, e não a valorizar, não, vamos circuncidar, vamos considerar apenas a circuncidação como um aspecto essencial. Não, o apóstolo Paulo diz, se voltar para trás, tem que considerar todas as práticas da lei, todas as ordenanças da lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Não há, segundo o apóstolo Paulo, uma maneira de fazer uma mistura. Não há, na visão do apóstolo Paulo, e nessa revelação, nesse ensino, não há uma maneira de fazer um equilíbrio da graça de Cristo com qualquer outra coisa. Ou é o evangelho da graça, ou não é. E aí eu vou aplicar a realidade vivencial em nossos dias. E diz o apóstolo Paulo, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, por gentileza, continue o versículo 6, por favor, irmãos. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Continue. Vós corríeis bem, vocês estavam bem.
Que vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Lógico, o apóstolo Paulo está se referindo a esse tipo de orientação e de pessoas que estavam ensinando e disseminando outros ensinamentos, influenciando alguns ali na igreja. Vocês estavam tão bem, e agora vocês estão misturando o cristianismo com o judaísmo. Continua. Volta, a gente volte, por favor. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Alguns persuadindo, alguns contagiando, contaminando dentro da igreja, a adicionarem ou modificarem o evangelho que eles tinham conhecido. Em nossos dias está acontecendo isso. Alguém querendo adequar a palavra de Deus à libertinagem em nossos dias. Isso é sério. E, via de regra, os irmãos vão encontrar, inclusive, como nos dias do apóstolo Paulo, na sua preocupação com os crentes da Galácia, aqueles que se dizendo mestre, pastores, etc., com títulos aqui e acolá. E essa persuasão não vem daquele que vos chama. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele usa uma metáfora interessante, que ele diz assim, versículo, por favor, seguinte: um pouco de fermento leveda o quê? Toda a massa. Ou seja, olha, vocês têm que ter uma atenção muito grande, porque talvez alguém diga assim, mas é uma coisa, é pouco. Não devíamos nos preocupar. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz assim, uma pitada de fermento pode contaminar toda a massa. É infinitamente menor a quantidade de fermento posto numa massa e o impacto que essa quantidade menor de fermento desenvolve com toda a substância. O apóstolo Paulo está dizendo que é exatamente isso. E isso vai acontecendo, meus irmãos, num processo de condicionamento lento, onde nós vamos aceitando, onde nós vamos relativizando, não dando a importância de vida. Mais do que nunca, um púlpito de nossas igrejas necessitou ser tão apologético na defesa da palavra e da sã doutrina, como em nossos dias. Porque a divulgação e a proclamação de um evangelho que não é evangelho está acontecendo todos os dias, todas as horas. E os irmãos estão em contato com todo esse material, toda essa comida estragada, a morte na panela. O apóstolo Paulo, meus irmãos, é bem claro que as bênçãos de Deus virão somente para aqueles que vivem pela fé e que foram libertos verdadeiramente. E ele diz assim, eu confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Nós precisamos estar absolutamente certos disso, que alguém será galardoado e alguém será condenado. Essa é a percepção do apóstolo. E vocês precisam ter absolutamente certeza disso. Que esse que vos perturba, seja quem for, e o apóstolo Paulo está se referindo a determinadas lideranças, determinadas vozes, determinadas influências. O apóstolo Paulo diz, olha, aquele que é o Senhor da igreja, o Senhor da palavra, vocês podem ter certeza que esses não ficarão impunes.
Há um ano atrás eu recebi uma comunicação de alguém que esteve aqui entre nós durante algum tempo, que ele disse, olha, pastor, graças a Deus eu estou servindo ao Senhor e encontrei um grupo e estou aqui em Salvador. E eu estou nesse grupo e todos ali que estudam a palavra de Deus, mas todos eles, tenho certeza que amam a palavra de Deus e todos eles são homoafetivos como eu. Inclusive, o meu pastor. O senhor precisa pensar sobre o assunto. Filho de um membro aqui dessa igreja. O que eu estou falando com os irmãos aqui agora, diante da situação que estamos vivenciando, eu sou passivo até de ser objeto de que alguém entre com um processo contra mim. Eu gostaria que o irmão jogasse esse vídeo aqui agora, que eu lhe combinei. É só para os irmãos terem uma percepção do que nós estamos, a coisa está feia. Pode soltar. Pode soltar o som. Olá, posso te ajudar? Você não é aquele jogador da seleção de vôlei? Sim, eu mesmo. Que legal, cara. E como é que eu posso te ajudar? Vamos ali para a seção de artigos esportivos? Não. Na verdade, eu estava procurando... Vocês têm para vender aqui liberdade? Liberdade? Eu não sei, cara. Como é que é? Não é artigo esportivo? Não necessariamente. A gente também usa para jogar. Na verdade, todo mundo usa o tempo todo mundo tem. Ou pelo menos deveria ter. Eu perdi a minha esses dias, eu não encontro em lugar nenhum, cara. Eu já procurei por tudo, não encontro. Liberdade? Será que no setor de ferramentas? Não sei. Tem libertinagem, não sei se é parecido, serve. Cara, sai muito. Nossa, cara, a gente não dá conta de repor. Não. É liberdade mesmo. A gente trabalha com muito produto made in China aqui. Será que pode ser importado da China? Não. Lá com certeza não tem, que eles não trabalham com liberdade na China. É mais provável que venha dos Estados Unidos, cara. A Europa tinha muito liberdade também, mas eles estão doando todo o estoque para o povo muçulmano. Nossa, mas como é que se perdeu, né? Olha, eu não sei nem se eu perdi, se me roubaram. Só sei que um dia eu postei um negócio no Insta, quando eu me dei conta, cadê minha liberdade? Sumiu. Deve ter muita gente procurando também, porque não fui só eu que perdi, não. Tem muita gente perdendo. A procura deve estar grande, né? Não. O pessoal procura muito por libertinagem. Se você quiser, eu posso até... Nossa, às vezes eu tenho a sensação que todo mundo perdeu, mas só eu estou preocupado com isso. Parece que todo mundo se acostumou, sei lá. Olha, eu vou te confessar que eu não sei o que é. Para que serve liberdade? Não, serve para um monte de coisa. Serve para trabalhar, para ficar em casa, para ir na praia. Eu posso usar para jogar vôlei. Você pode usar para fazer um gibi do Super-Homem Gay, por exemplo. Você pode usar para criticar o meu vôlei. Eu posso usar para criticar o seu gibi. Tudo bem, entendeu? Nossa, eu vou fazer muita coisa com essa tal de... liberdade. Isso. Será que eu tenho uma dessa e não sei? Aí eu posso até te emprestar, né? Se tiver na validade ainda, eu não sei, não entendo bem. Como é que eu vou saber se eu tenho? Vamos testar. Aqui mesmo? Sim. Dá pra descobrir? Claro. Faz ou fala alguma coisa que você queria muito falar. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Tá. Ai, cara, eu não aguentava mais usar esta merda. Com licença, senhores. O uso da máscara aqui é obrigatório. Sim, chefe. Você também não tem, ó. O que ele não tem? É liderança, chefe. É liberdade. Liberdade. Parece que ele perdeu a dele e ele tá querendo comprar. A gente não tá achando a liberdade. É muito caro essa tal de liberdade? Qual o preço? Eu acho que é isso. É por isso que vocês não têm para vender. Liberdade não tem preço.
Ah, tá. É liberdade que você está procurando, então. Isso a gente já não tem que... Faz tempo já eles deixaram de entregar aqui. Tu vai encontrar isso direto com o fornecedor lá em Brasília. Como é o nome mesmo? ST Fornecimentos é o nome. E como o preço da liberdade aumentou muito, tem pouca gente conseguindo adquirir. E tem que ser direto com eles lá, até o dono é um careca. E, por favor, coloque a máscara. Eu tô sem máscara, só dei uma passada aqui mesmo para ver se tinha liberdade mesmo. Como eu falei, nós não temos liberdade aqui. E sem máscara o senhor tem que se retirar, por favor. Ok. Mas tenta lá com o fornecedor lá em Brasília, cara. É ST Fornecimentos. Olha, eu agradeço, obrigado mesmo. Mas eu acabei de me dar conta que a liberdade comprada não é liberdade de verdade, sabe? A liberdade que o pessoal está procurando por aí vai precisar ser conquistada. Tchau. Obrigado. Vou te... Não, por favor. É só, irmão. Pode tirar. Pode tirar. Obrigado. Não adianta os irmãos ou alguém dizer que isso não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, porque eu não vou pregar o que você quer ouvir. Se você concorda ou não concorda. Eu estou nem aí me preocupando com isso. E não adianta balançar a cabeça e fazer caras e bocas, porque também eu não mudo minha opinião por causa de caras e bocas. Porque aqueles que querem uma ministração, vou falar a palavra de Deus, e a palavra aqui em Gálatas capítulo 5, sobrepõe sobretudo a liberdade. E liberdade não é libertinagem. Liberdade é algo que Deus deu a você e a mim, e nós a transformamos em libertinagem. Nesse texto, o apóstolo Paulo, na verdade, diz que não é livre o que faz o que quer, na hora que quer, quando quer, como quiser. Antes é livre somente aquele que tem em tudo se domina por uma causa maior e que pode dizer sim ou não. Se você não conheceu a liberdade dessa maneira, desta forma, e o apóstolo Paulo então diz assim, porque vós, irmãos, versículo 13, fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo me libertou, não para fazer da minha liberdade, ou usar a minha liberdade, para fazer da minha liberdade aquilo que a palavra de Deus estabelece e diz para mim que eu não posso me envolver com qualquer coisa que me escravize, que tolha a minha liberdade. A palavra de Deus diz assim, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, pois, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências, a volúpia e a força da carne, dos desejos da carne. E aí ele cita, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que quereis, ou não façais o que porventura
seja do vosso querer. Então, muitas vezes, não é que nós queremos, mas a carne produz esse querer. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, para que a carne não faça, veja só onde está escrito aí, para que a carne não faça, opere aí, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E você acaba fazendo o que não quer, pelo poder das obras da carne, que vai ser citada. E as obras da carne são prostituição, e aí ele cita, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Continua, ele diz, discórdia, iras, porfia, ciúme e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, o apóstolo cita aqui, eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, essa palavra do apóstolo Paulo se refere a uma submissão, a uma liberdade que aquele rapaz disse que precisa ser conquistada. Na verdade, aquilo foi um teatro em função do que aconteceu recentemente com um jogador de vôlei famoso. Aliás, ele tinha apenas 200 mil seguidores. Só quero dizer aos irmãos que agora ele tem 2 milhões, e já passou de 2 milhões. Porque ele disse, eu não vou abrir mão, porque eu tenho um filho, e eu tenho um legado. Porque se pronunciou exatamente contra esses frutos da carne. Com esses frutos da carne. E que nós temos do outro lado a liberdade de se pronunciar sempre a favor. E se você se pronunciar, interessante que a liberdade é só para um lado. É como ele disse, você pode ter a liberdade, você escolhe, mas você não pode tolir minha liberdade. Você tem tanto a liberdade de fazer uma escolha, de praticar na sua vida todas essas coisas que a palavra de Deus diz que você não herdará o reino de Deus, como eu tenho a liberdade de declarar essa palavra como vinda do Senhor e orientação do Senhor, porque essa liberdade Cristo conquistou na cruz para mim. Cristo conquistou essa liberdade, porque senão eu também estaria em algemas. Eu me refiro a algemas ao pecado. Nesse momento eu seria escravo de algum desses pecados mencionados aqui. Eu estaria escravo à prostituição, eu estaria escravo à libertinagem, e etc, e etc. Só que a graça de Cristo não me libertou para que eu viva em superabundância do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, porventura, quer dizer que agora Cristo me libertou, e eu vou viver em libertinagem, como esses grupos, porque aonde abundou o pecado, ou superabundou o pecado, vai ainda mais superabundar o quê? A graça. Mas o fruto do Espírito é outro. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Há outros frutos a serem operados em minha vida. Diz o texto, domínio próprio, e contra elas não há lei. E os que são de Cristo, versículo 24, crucificaram a carne. Esse é o problema. A chave está aí.
Os que são de Cristo são chamados para crucificar a carne com suas paixões e concupiscência, ou seja, com o desejo desenfreado, sem rédeas, sem limites. E diz o texto: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então o apóstolo Paulo é bem claro: os que são de Cristo são conduzidos a crucificar a sua carne. E agora, aqueles que optam em crucificar a sua carne, são rotulados por essa sociedade perversa, como se nós não tivéssemos a liberdade de tomar as decisões mediante orientação não do STF, nem de congresso algum, nem de homem algum, nem de filosofia alguma, mas segundo a orientação da palavra de Deus. O homem não tem autoridade para estabelecer o que é certo e o que é errado. O homem não tem autoridade para dizer o que é, o que não é pecado. Isso escapa à autoridade humana. Por isso, nós temos que ter uma percepção da nossa liberdade à luz da palavra de Deus. E quero concluir nessa noite, à luz. O apóstolo Paulo, pregando, ele diz: a liberdade cristã é a liberdade do pecado e não a liberdade para pecar. Nós estamos agora conhecendo o Evangelho, que é liberdade para pecar. E agora, com a bênção e com a complacência e com a aceitação de Cristo. Nós não fomos chamados para esse tipo do que nós estamos ouvindo a respeito de liberdade. Ele faz um resumo interessantíssimo, dizendo que o Senhor Jesus Cristo me chamou para viver livre do domínio das trevas, para sair do mundo, para deixar o mundo, viver no mundo sem ser do mundo. E ele é muito mais claro quando diz em Romanos capítulo 12, que nós não deveríamos nos conformar com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. E agora, nós estamos ouvindo vozes, orientações, ministrações, exemplos aqui e acolá, de acomodação da palavra de Deus a uma sociedade pecaminosa, ou seja, pessoas que querem o Evangelho sem se libertar dos seus pecados, do poder dos seus pecados. Onde é que se encaixa aí a nova criatura? Onde está a nova criatura? Nesse processo, onde surge a nova criatura. Porque a regeneração, a nova criatura, e que Jesus Cristo disse ao doutor Nicodemo, você precisa nascer de novo, é exatamente diante de uma ruptura com o velho homem. O problema é que nós não estamos vendo a regeneração, a ruptura e esse novo nascimento em tudo aquilo que está sendo apresentado como Evangelho. Não há ruptura, não há nova criatura. A nova criatura continua sendo a velha criatura, decaída, vencida, e muitos voltam a se envolver nos seus pecados, e o último estado, nesse caso aí, é pior do que o primeiro.
E a palavra de Deus até chama os tais de... não sou eu, essa palavra que eu vou citar agora, não é minha. Volta a porca lavada ao espojadouro de lama. Só para vocês saberem que não sou eu, é o apóstolo Pedro que diz isso. Vocês têm que se libertar das contaminações do mundo. Senão é uma porca lavada vivendo no seu espojadouro de lama. Não é essa a liberdade que Cristo me ensinou. Não foi essa a liberdade que ele disse para aquela mulher que ia ser apedrejada. Minha filha, tome uma boa decisão, vais e o quê? Não peque-se mais. Tome uma nova decisão. Assuma uma nova atitude. Essa nova atitude não se encaixa neste evangelho progressista, neste evangelho que o apóstolo Paulo abomina e diz que é maldito, este evangelho genérico, diluído, aguado, onde acréscimos dessa mente que quer a palavra de Deus adequada a este processo, a essa sociedade líquida, onde não existe certo, não existe errado. Os irmãos precisam estar atentos em relação a seus filhos, em relação à sua família, em relação à sua fé, às suas convicções e em relação àquilo que é orientado e pregado aqui por zelo, por amor à igreja do Senhor Jesus Cristo. Por amor, é o Espírito Santo de Deus falando a vida dos irmãos e a mim, falando a mim primeiro, que compartilho convosco, no sentido de zelar pela pureza e para que essa igreja seja diferente e faça a diferença. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus amado, quero agradecer os momentos que aqui passamos, os momentos, ó Deus, que refletimos sobre esse texto de Gálatas capítulo 5. Quero agradecer, ó Deus, a instrumentalidade do teu servo, o apóstolo Paulo, e te pedir, ó Deus, por cada vida em particular aqui, ó Deus, na congregação que acompanhou esse culto e aqueles que acompanharam à distância. Ó Deus amado, leva-os debaixo da tua mão, que eles possam produzir, ó Deus, os frutos do Espírito, ó Pai, e que nós possamos termos a tua bênção, o teu domínio, para que não façamos aquilo que muitas vezes, ó Deus, a carne quer, e na verdade no íntimo, o novo homem não quer, a nova mulher não quer. Que nessa luta diária minha e dos meus irmãos, ó Pai amado, que o Espírito Santo nos faça vencedores nessa luta, a fim de que possamos, ó Deus, exercer todo o domínio, ó Pai amado, sobre o poder do pecado na nossa vida. Abençoa meus irmãos, suas famílias, seus filhos, seus lares, ó Deus amado, e leva-nos agora debaixo da tua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça transformadora de Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com cada servo e serva do Senhor aqui e com todo Israel de Deus por toda a face da terra espalhado, desde agora e para sempre. Amém. Vá na paz do Senhor, meu irmão. Diferentes e corajosos para fazermos diferença. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Seja bem-vindo aos cultos online da Filadélfia Primeira Igreja Batista de Salvador, com mensagens que vêm do coração de Deus para seu coração. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.